e o salvá-la da sua derrota final, representada pela vitória definitiva do antissistema. Na lógica do desenvolvimento dos impulsos do campo de forças do todo, é necessidade absoluta o aniquilamento completo de toda a negatividade e o triunfo completo de toda a positividade, sem resíduo algum. Se qualquer traço do mal sobrevivesse, isto representaria a derrota de Deus, que é o bem. Todos os efeitos da queda têm de ser destruídos definitivamente, realizando-se a reconstrução integral do sistema. Este, em síntese, é o terreno dentro do qual se movimenta a nossa conduta ética, num jogo de ações e reações, entre os impulsos do ser e a vontade da lei, da qual nunca se pode esquecer a presença. O ser age livremente, porque tem de experimentar para aprender e subir. A lei reage deterministicamente para que o ser suba para o sistema e nele encontre a sua salvação. O afastamento da lei é o que se chama erro, a reação da lei ao erro é o que se chama dor. No esquema gráfico, o comprimento da linha do erro, na direção da negatividade, nos expressa a medida do mal cometido, o comprimento da linha da dor, que leva o ser na direção da positividade, nos expressa a medida do trabalho do endireitamento necessário para voltar à ordem da lei. O ser está livre de cometer erros, mas tem depois de aceitar a reação corretora da lei, a força, cujos equilíbrios não podemos violar, sem devolver tudo à justiça de Deus, pagando à nossa custa. Pode-se assim chegar a estabelecer o princípio de reação nestes termos. Cada ação do ser contra a vontade da lei excita e gera uma reação inversa e proporcional, de mesma natureza ou qualidade, de mesma medida ou quantidade. Estudando as regras que dirigem o funcionamento da lei, pode-se chegar a calcular as consequências fatais dos nossos atos, podendo deste modo, com uma conduta mais inteligente, eliminar o mais possível as causas primeiras de tantos sofrimentos, que agora vemos como sejam devidos ao rato de nos querermos colocar fora do caminho certo da lei. Mas o homem não sabe ou não quer saber estas coisas e continua errando e pagando. Não adianta explicar. Então, para ensinar um ser que tem de ficar livre, não resta, na inviolável lógica da lei, senão a zorrague da dor, que é o raciocínio compreendido por todos. Deus nos corrige com a dor porque Ele quer a nossa felicidade, e para atingi-la não há outro caminho a não ser o da sua lei. E o desejo de felicidade não é o nosso instinto fundamental, mas procuramo-la fora do caminho certo. Então a lei, que nos ama e protege, com a sua reação nos avisa e nos endireita, constrangendo-nos com a dor a irmos para onde nos convém. O homem continua rebelando-se, porque busca uma vantagem onde, pelo contrário, está o seu prejuízo. E a lei com grande paciência volta sempre a corrigi-lo, e não para de golpeá-lo até que a lição seja toda aprendida. Assim, o homem vai experimentando e aprendendo. A verdade que possuímos é fenômeno em evolução. Ela é relativa e progressiva, e conquistamo-la por sucessivas aproximações à medida que vamos amadurecendo. Chegaremos assim a compreender cada vez mais o pensamento de Deus que está escrito na sua lei, e alcançaremos maior progresso possível, que nos permite dirigir mais inteligentemente a nossa conduta, libertando-nos cada vez mais do sofrimento. Quisemos nesta introdução, para orientar o leitor, apresentar os conceitos fundamentais que desenvolveremos neste livro, ao mesmo tempo resumindo numa rápida síntese o plano de nosso sistema filosófico, tanto no seu aspecto teórico, como no prático, nos seus princípios gerais, como nas suas consequências a respeito de nossa conduta na realidade da vida. Plano que vai da primeira criação de Deus até a realização do ciclo evolutivo e a salvação final de todos os seres. 1. Esquema gráfico, involução-evolução. Depois da precedente premissa orientadora, podemos agora entrar no assunto do presente volume. Os aspectos básicos das teorias que aqui iremos desenvolvendo foram equacionadas nos livros antes mencionados, Deus e o Universo e o Sistema.
O atual livro é o terreno das suas consequências e aplicações. Coloquemo-nos então perante a figura anexa, que nos oferece uma mais exata e evidente expressão geométrica do fenômeno da queda e salvação que aqui estudamos. Usamos esta figura como representação gráfica mais apta a fixar em forma visível, intuitivo-sintética, os conceitos que iremos desenvolvendo. Esta figura nos dá o esquema completo do processo de ida e volta do transformismo evolutivo em que se baseia a estrutura de nosso mundo fenomênico, isto é, o esquema do ciclo da gênese, desenvolvimento e tratamento da doença da queda e cisão devido à revolta, de onde derivou o estado material de nosso universo corrupto. O princípio fundamental no qual ele se baseia, o do dualismo, é o que primeiro nos salta à vista nesta figura, dividida em duas partes opostas, que se equilibram num processo de recíproco emburcamento. Quem não estiver ainda convencido da verdade das teorias apresentadas nestes dois livros, Deus e o Universo e o Sistema, encontrará aqui novos esclarecimentos que ainda mais se explicam, e novas provas que ainda mais as confirmam. Já sabemos que, pela revolta e a queda que se seguiu, a unidade do sistema ou todo orgânico em Deus se despedaçou no dualismo, sistema e antissistema. Este processo de separação chegou à sua plenitude na realização do antissistema, mas está sujeito a outro processo de reunificação, que chegará à sua plenitude com a reconstrução da parte decaída, no seio do sistema. Separação-reunião, destruição-reconstrução, doença-tratamento, descida ou afastamento longe do sistema, subida ou volta ao sistema, involução-evolução, eis os dois momentos que encontramos sempre opostos, num contraste de forças rivais em luta para a supremacia. Neste contraste se baseia o dinamismo de todo o processo, que assim vai amadurecendo de uma posição a outra, deslocando seus elementos ao longo das posições escalonadas pelo caminho afora, até ele ser todo percorrido, desde a sua origem até a sua conclusão. Este é o conceito fundamental que domina o fenômeno que agora estudamos, o da cisão no dualismo. Então duas forças básicas em luta entre si, cada uma com o fim de vencer a outra, prevalecendo uma de cada vez, a do antissistema no período da descida involutiva, e a do sistema no da subida evolutiva. Elas são: 1. O sistema, que representa a positividade, os impulsos deste tipo, as qualidades que afirmam, as da vida, da sabedoria e do amor, da unidade, da ordem, da disciplina, da felicidade, etc. Este é o lado de Deus, do Espírito, do bem. Por isso o sinal do sistema é mais. 2. O antissistema, que representa a negatividade, os impulsos deste tipo, as qualidades contrárias que se opõem às do sistema, as da morte, da ignorância, do ódio, da separatividade, da desordem, da revolta, do sofrimento, etc. Este é o lado de Satanás, da matéria, do mal. Por isso o sinal do antissistema é menos. Para nos expressar de maneira mais rápida, abreviamos a palavra sistema, com a letra S, e a palavra antissistema, que também teremos que usar muitas vezes, com as letras AS na figura. Tudo que pertence ao S está marcado com cor vermelha, que escolhemos como cor da positividade mais, e tudo que pertence ao S está marcado em verde, que escolhemos como cor da negatividade menos. A linha vermelha WXW1 representa a plenitude do S, é a base do triângulo WYWI, que contém o campo de forças positivas do S. A linha verde ZYZ1 representa a plenitude do AS, é a base do triângulo ZXZ1, que contém o campo de forças negativas do S. Estamos não no terreno da originária unidade do S, mas no dualismo em que fracassou o nosso universo. Por isso todos os valores, impulsos, movimentos, que nele vigoram, se realizam sempre em função da oposição entre os dois sinais mais e menos. A figura é assimétrica e está dividida ao meio em duas partes iguais,
em sentido vertical pela reta XY, tanto para o triângulo vermelho do S, como para o triângulo verde do AS. Marcamos em verde uma linha central, que representa o caminho de descida ou involução, e em vermelho outra linha central, que representa o caminho de subida ou evolução, o nosso atual. Esta figura nos oferece a representação completa da visão do fenômeno da queda nas suas duas fases de ida e volta, em que o ciclo se fecha chegando novamente ao que foi o seu ponto de partida. Tendo perante os olhos esta representação gráfica apta a fixar as ideias, poderemos melhor estudar o fenômeno nos seus pormenores. As duas cores diferentes nos permitem perceber à primeira vista qual é a natureza de cada seria sua posição, e qual dos dois campos, positivo ou negativo, ele pertence. Os limites geométricos da figura nos expressam o conceito da presença da lei de Deus que, incluindo o desmoronamento do AS, abrange tudo dentro dos seus limites, com as suas regras dirigindo todo o movimento, com as suas reações contra a violação, retificando todo erro, reconduzindo tudo à ordem, tudo o que procurou afastar-se dela. Comecemos observando o ciclo nas suas fases de ida e volta. A figura contém dois campos de forças contrárias, as positivas e as negativas. Eis que elas se põem em movimento, determinando com isso uma série de ações que citam reações opostas, proporcionadas e calculáveis, que a figura nos expressa com a posição e o comprimento das suas linhas. O ponto de partida do ciclo na sua primeira metade involutiva é o ponto X situado na linha vermelha WW1 do S. O ponto de chegada daquela primeira metade involutiva do ciclo é Y na oposta à linha verde ZZ1 do AS. Aqui acaba a involução. Mas este ponto de chegada representa também o de partida da segunda metade do ciclo, isto é, da evolução. Então o ciclo que tinha iniciado seu movimento de descida involutiva no ponto X do S, agora no ponto Y situado no S, vira-se em sentido contrário, endireita o seu emborcamento, iniciando seu caminho de volta, subindo. O ponto de chegada desta segunda metade evolutiva do ciclo é X, situado na linha do S, de onde se iniciou o processo da descida involutiva. Que quer dizer tudo isto? Quer dizer que o impulso que saiu do S, dirigido para o S, depois de se ter esgotado atingindo seu objetivo que é a realização do AS, se autoneutraliza e anula, seguindo um movimento oposto que o leva novamente ao seu ponto de partida, ou seu estado de origem. Se tudo se reduz deste modo a um erro corrigido, a uma temporária doença curada, a um afastamento compensado pela aproximação de volta, a uma positividade perdida e recuperada e uma negatividade adquirida e repudiada, a um processo compensado de ida e volta, a um intervalo de imperfeição na eterna e indestrutível perfeição de Deus. Isto já foi dito naqueles dois livros, mas quisemos aqui dar-lhe uma expressão gráfica mais evidente e exata. E, se temos falado de erro corrigido, foi porque procuramos salientar melhor este aspecto do fenômeno, pelo fato de que um dos maiores problemas que agora teremos de encarar, será o da reação da lei e correção dos nossos erros, entrando no terreno da ética que é o nosso assunto atual. A este respeito o fenômeno da queda representa o primeiro e maior caso de erro cometido pela criatura e corrigido por Deus. A queda, erro máximo, atrás da qual ecoam e se vão repetindo todos os outros erros menores que o ser repete a toda hora, ao longo de sua escala evolutiva, é o que vamos ver agora. Observemos primeiro o processo no momento do início do ciclo no ponto X do S, onde começa a viagem em descida para Y, ao longo da linha da involução. Na linha WXW1 o S se encontra na plenitude da sua positividade, enquanto o valor efetivo, atual, da revolta é apenas potencial e o volume da negatividade é apenas um ponto sem dimensões, situado na plenitude da positividade do S. Alas eis que essa potencialidade vai se tornando cada vez mais próxima do AS, e pouco a pouco a revolta vai se concretizando.
Este fato está expresso na figura pela superfície sempre mais vasta que na descida revolta, conquista e domina, até atingir a plenitude de sua realização, uma plenitude às avessas, ao negativo, na linha ZZ1, em que o triângulo está completo por terem os seus lados atingido a abertura máxima. Assim a negatividade, com o processo da involução, vai cobrindo toda a superfície do triângulo do AS, cujo vértice é X e a base é a linha ZZ1. No fim deste processo, o ponto X se dilatou sempre mais até atingir as dimensões da linha ZZ1. O superfície sempre maior, coberta com o progredir do impulso da revolta ao longo da linha da involução XY, representa o dilatar-se do campo de forças dominado pelo AS, que assim se vai potencializando sempre mais, até a sua plenitude máxima na base ZZ1 do triângulo. Neste ponto, o impulso da revolta atingiu a sua completa realização com a criação do AS, que é o nosso universo material, que acontece ao mesmo tempo a respeito do S. Se o AS no início do ciclo, em X, se encontra no estado pontiforme, só de valor potencial, o S se encontra ao contrário na sua plenitude WW1 e se na descida involutivo ponto X, na gênese do AS, foi ampliando sempre mais o seu campo de ação até que se tornou a plenitude ZZ1, paralelamente à linha WW1, ou plenitude do S, foi contraindo sempre mais o seu campo de ação, até que se tornou o ponto Y. As duas transformações inversas se realizaram uma em função da outra, a negatividade ganhando onde a positividade perdia, num processo de paralelos emburcamentos das dimensões dos próprios valores. O que era mínimo em S se tornou máximo em AS, e ao contrário. Passa-se assim da plenitude da positividade à plenitude da negatividade. Isto porque no processo da queda vai se realizando sempre mais a inversão das qualidades positivas do S nas negativas do AS, e porque à medida que se vai enfraquecendo o poder do S, se vai fortalecendo do AS, isso até que na linha ZZ1 o poder positivo do S, que no início era expresso pela linha WW1, foi reduzido a ponto Y. E o poder negativo do AS, que no início era expresso pelo ponto X, se tornou na linha ZZ1. Tudo isto a figura nos indica com o progressivo aumentar da extensão da superfície ou campo de forças dominado pelo triângulo do AS e pelo paralelo diminuir da extensão da superfície ou campo de forças dominado pelo triângulo do S. É bom esclarecer que tudo isto se refere ao fenômeno da queda ao ciclo involutivo-evolutivo que saiu do S, e somente parte que dele quis sair e se corrompeu, e não ao S todo, que ficou íntegro, corria o restante que não se rebelou. Temos até aqui esgotados só a primeira parte deste fenômeno, isto é, a fase queda. Observemos agora a sua segunda parte inversa e complementar, a outra fase do ciclo, a da salvação. Por isso o título deste livro, Queda e Salvação. Se a primeira parte do ciclo está constituída por um processo de inversão da positividade da parte rebelde do S na negatividade do AS, a segunda parte é constituída por um processo de endireitamento da negatividade do AS na positividade do S, devolvendo ao S a parte corrupta que dele se afastou. Em Y acabou o caminho da descida ou involução e inicia-se do regresso em subida, ou evolução. Observando a figura veremos que ela nos expressa todo o processo do ciclo completo, que contém, nos seus dois movimentos fundamentais de descida e subida, 4 deslocamentos, isto é. A. No movimento de descida, 1. O deslocamento do estado de nulidade da negatividade do AS, ao estado de plenitude daquela negatividade, gênese do triângulo verde. 2. O deslocamento do estudo de plenitude da positividade do S, ao estado da nulidade daquela positividade, destruição do triângulo vermelho. B. No movimento de subida. 3. O deslocamento do estado de plenitude da negatividade do S, ao estado de nulidade daquela negatividade, destruição do triângulo verde. 4.
o deslocamento do estado de nulidade da positividade do S, ao estado de plenitude daquela positividade, reconstrução do triângulo vermelho. Eis que a segunda parte do ciclo, inversa e complementar da primeira, o completa e conclui a segunda parte do mesmo fenômeno. Se na primeira parte, como há pouco dissemos, se passa da plenitude da positividade, à plenitude da negatividade, vemos agora que na segunda parte do ciclo se passa da plenitude da negatividade à plenitude da positividade. Então todo o fenômeno da queda se reduz à gênese do dualismo, feito pelos dois sinais opostos mais e menos, dualismo pelo qual num primeiro momento a positividade se torna negatividade gerando a S, e num segundo momento a negatividade volta à positividade, reconstituindo-se no S. O processo de endireitamento evolutivo, que corrige o precedente da inversão evolutiva do S para o S, se inicia na linha ZZ1 no S, que aqui se encontra em sua plenitude no ponto Y no S, que aqui se encontra reduzido a um ponto. Estamos na fase do maior constrangimento da positividade da expansão da negatividade vitoriosa. Mas neste ponto originar o impulso da revolta que gerou a negatividade, aprisionando a positividade do S, se esgota e volta a prevalecer o caráter fundamental dos dois impulsos, isto é, o do AS, que não pode deixar de seguir a sua natureza negativa que o levará até renegar a si mesmo, anulando-se assim no caminho do regresso como negatividade, a isto levado também pelo impulso do S, que não pode deixar de manifestar-se reagindo ao constrangimento sofrido dentro da negatividade do AS, afirmando a sua indestrutível natureza positiva, agora que o esgotar-se do impulso contrário lhe permite. Vemos então que a negatividade que quer continuar a ser negativa e a positividade que quer continuar a ser positiva, de fato colaboram no mesmo sentido da reconstrução. A negatividade, porque quer ser negatividade, a positividade, porque quer ser positividade. Maravilhosa sabedoria da lei que providencia tratamento e cura, prevendo tudo isto de antemão, pré-ordenando esse jogo de forças que automaticamente levam à salvação. Técnica estupenda pela qual vemos que bem e mal trabalham juntos, o bem, impulso positivo, o mal, negativo, para chegar ao mesmo resultado, que é triunfo do bem. Continuemos observando. O processo vai se assim desenvolvendo na segunda parte do ciclo até que a linha ZZ1 da negatividade do AS fica reduzida a um ponto, X, e o ponto Y da positividade do S se torna ampliado até chegar à linha WW1. Estes deslocamentos significam que o campo de forças do S, que antes se foi apertando sempre mais até a sua anulação, agora vai se dilatando cada vez mais, ganhando em superfície, isto é, potencializando-se até voltar à sua plenitude, e que o campo de forças negativas do AS, que anteriormente se havia dilatado e potencializado sempre mais, até chegar à sua plenitude, sempre mais se apertando agora até chegar à sua anulação. Neste ponto o ciclo fica completo e fecha-se sobre si mesmo, porque atingiu seu ponto de partida. Nesta altura o emborcamento foi endireitado, a negatividade do AS reabsorvida na positividade do S, o caminho evolutivo está todo percorrido, e tudo voltou reconstruído e saneado ao seio do S. Assim os opostos se compensam e, em perfeita correspondência e proporção de impulsos e movimentos, os dois caminhos da queda e salvação se equilibram e se resolvem na perfeita ordem da lei. A construção do triângulo verde do AS, e a destruição do vermelho do S, que o processo de involução ou descida a XY gera, a destruição do triângulo verde do AS, e a reconstrução do vermelho do S, que o processo da evolução ou subida YX gera. Tudo isto está graficamente expresso na figura e salta à vista ao primeiro olhar. Esta figura tem um significado profundo. Ela orienta-nos, explicando a causa, a razão e o objetivo do vir a ser universal, mostrando-nos as origens e o porquê do processo evolutivo em que vivemos.
Ela deixa-nos ver com que exatidão geométrica a sabedoria da lei opera a salvação, depois de estar contido em sua ordem todo o desmoronamento da queda. Para compreender a figura é necessário penetrá-la nos seus movimentos de contração e expansão, de criação e reabsorção de valores, no seu contínuo dinamismo regulador de todo o ciclo involutivo e evolutivo. Vemos, assim, de X, um ponto, sem dimensão, nascer todo o campo de forças do S, e igualmente do ponto Y, o S voltar à sua plenitude. A posição reciprocamente emborcada dos dois triângulos, o do S e o do AS, um que diminui na proporção que o outro aumenta, até um desaparecer na plenitude do outro. Tudo isto nos mostra quando ordenadamente a lei tenha dirigido a desordem da queda no S, até a reconduzir toda na ordem do S. A figura mostra-nos como, a cada ponto e posição ao longo da linha da involução ou da evolução, corresponde uma proporcionada amplitude do campo de forças negativas ou positivas dominado. Amplitude expressa pela superfície é contida entre os dois lados oblíquos dos triângulos que se vão abrindo ou fechando. Pode-se assim calcular a extensão do terreno que em cada ponto do seu caminho os seres viajantes dominam, e o valor das forças que eles possuem, perdendo no sentido e ganhando no neutro, conforme a direção do seu caminho. Assim a figura não somente nos expressa com representação geométrica espacial o esquema estático do fenômeno, mas também o dinamismo que o anima e transforma-o cada passo, na gênese e anulação dos espaços vitais, seja do S seja do AS com o aproximar-se um do outro. Os dois lados de cada triângulo, pouco a pouco se avizinham do seu vértice, e com o relativo estreitar-se do campo de forças ou espaço vital que o S ou S domina. Com tudo isto a figura nos apresenta, expresso graficamente em formas espacial intuitiva, o conceito da anulação do S, o S ao contrário, com o afastar-se dos dois lados dos triângulos e relativo ampliar-se do campo dominado. A figura nos expressa o conceito de formação do AS, ou reconstrução do S se pensarmos o que isso significa, suas implicações com qualidades e consequências, um triângulo prevalecendo sobre o outro, poderemos compreender quão vastos significados a figura contém e a importância das conclusões, às quais nos poderá levar este estudo. Vamos continuar observando a nossa figura para compreendê-la cada vez melhor. Procuremos aprofundar sempre mais o nosso olhar no mistério da estrutura do fenômeno do universo e dos abstratos princípios gerais que o regem. Poderemos assim penetrar os significados sempre mais íntimos de nossa representação gráfica, as razões da sua estrutura e a técnica do funcionamento das duas forças. Temos até aqui observado, numa simples visão de conjunto, a figura em sua estrutura estática, para ver como está construída. Estudamo-la depois em seu dinamismo, isto é, no desenvolvimento das duas fases, de ida e volta. Estamos aprofundando e ilustrando ela forma visível, com exatidão cada vez maior, os conceitos apresentados nos livros, Deus e o Universo e o Sistema, trabalho que é possível, somente agora que o esquema geral foi traçado e os problemas fundamentais resolvidos. Vimos em que consiste o processo involutivo-evolutivo, isto é, as duas fases do ciclo, de ida e volta. Explicamos que o movimento de descida ou afastamento do S, ao chegar ao ponto Y, se emborca em subida ou aproximação do S até atingi-lo. Surge neste ponto a espontânea pergunta: por que motivo o processo da queda, chegado a esse grau do seu amadurecimento, ao invés de continuar na mesma direção, volta para trás? A que força é devido esse emborcamento do seu caminho? Dissemos que assim acontece porque se esgota o impulso da revolta. Mas isto não basta para explicar. Há mais. A lei de cada impulso tende a progredir até atingir a plenitude da sua realização. Mas quando essa realização for atingida, o impulso não funciona mais. Então dizemos que ele se esgota porque, atingido o alvo, ele para. Isto porque quando a causa tiver sido transformada toda em efeito,
Ela não existe mais como causa e com isso se anula o motor do processo. Quando o alvo for atingido, acaba a trajetória da viagem, que não pode continuar. Quando realizamos uma obra, quando manifestamos nela o nosso pensamento e vontade, quando o que se encontrava dentro de nós em estado potencial passou para fora de nós em estado atual, a força que tudo movimentou não pode continuar. Para onde poderia continuar se o objetivo foi atingido? Para continuar precisaria determinar novo objetivo e novo impulso para atingi-lo. Não há movimento que possa continuar além do seu ponto de chegada, a não ser iniciando outro caminho para outra finalidade. Então, pela própria lei que o fenômeno traz escrita dentro de si, tudo está automaticamente pré-ordenado de modo que, no ponto em que toda a positividade da parte rebelde do S se transformou na negatividade do AS, e a obra de construção desse triângulo verde está cumprida na linha ZZ1, neste ponto o processo tem a força de parar e, se quiser continuar, não pode fazê-lo senão mudando o tipo do seu movimento e iniciando outro caminho para outro objetivo. E que direção poderá esse novo movimento assumir? Que outro tipo de causa poderá surgir dentro do efeito realizado? O novo impulso somente poderá ser determinado pelas forças disponíveis naquele ponto do caminho ou desenvolvimento do processo. E o que se encontra naquele ponto? O impulso para o AS foi esgotado porque este foi realizado. Aquele impulso não possui mais força e jaz exausto, inerte. Pode surgir, então, outro impulso ativo nesse ponto. Ele é representado pelo S enquanto o caminho XY consumiu todo o impulso da negatividade devido à revolta. Por esse mesmo processo de expansão construtora da negatividade do triângulo verde se realizou uma compressão destruidora da positividade do triângulo vermelho. Disto se segue que ao chegar o processo à plenitude do AS, encontramos uma negatividade no máximo estado de sua expansão, isto é, de esgotamento e inércia, e uma positividade no máximo estado de sua concentração, o que quer dizer potencialização e dinamismo. Sendo o fenômeno da queda um jogo de emborcamento, o resultado da sua vitória foi só o de fortalecer a reação evolutiva. É no ponto em que foi atingido o completo triunfo da negatividade, que o impulso da positividade comprimida vai bater como que contra uma parede e aí ricocheteia para trás. Mas o que construiu a parede que constrange o processo a emborcar? O emborcamento da negatividade, isto é, a endireitar-se na positividade, é o próprio triunfo da negatividade. Isto nos poderia fazer pensar que se trate só de uma nova direção do mesmo impulso, que continua às avessas, tanto mais que se trata do mesmo ciclo, do qual involução e evolução são duas fases consecutivas. Então a evolução seria só a continuação do caminho da involução. Se isto é verdade, é também o fato que esse novo impulso deriva do S, que pode começar a levar vantagem sobre o S só neste ponto Y, onde o caminho do S está esgotado. É assim que em Y começa a prevalecer o S. É assim que, no ponto onde a negatividade atingiu a plenitude da sua realização, a positividade pode iniciar o seu trabalho lento mas constante, que tanto operará até a reconduzir tudo ao S, tudo redimindo na salvação final. Além disso é necessário levar em conta o fato de que com a queda foi gerada e se iniciou a maneira de existir no relativo, isto é, na forma do vir a ser ou transformismo. Nele o ser agora está situado, constrangido a percorrer o caminho do ciclo involutivo-evolutivo, no qual ele não pode parar. Então a primeira condição da sua sobrevivência é a continuação desse caminho. Se o fruto maduro da queda não quer ficar congelado na perda completa da vida que a positividade representa, é necessário que o movimento continue. Se pelo transformismo universal, que no relativo é a lei de vida e condição de existência, ninguém pode parar sem morrer, para continuar a existir, e o ser não tem outra escolha a não ser emborcar-se novamente, voltando ao positivo. Porque não há outra escolha. Porque no todo não existe outro modelo,
mas um só, o do S. Este é o modelo do todo uno Deus. A criatura não é o Criador e, por isso, não tem o poder de gerar outros modelos. Tudo o que existe tem de girar ao redor de Deus. Tudo está incluído e fechado dentro do sistema de forças da sua obra. Outra obra não há, nem pode haver. Então a única coisa que pode existir é o sistema de Deus, uma alteração naquele modelo, mas não um novo. Nunca um sistema de outro tipo, uma ordem diferente, mas só um deslocamento, uma desordem dentro da ordem de Deus. Daí o emborcamento da revolta. Quando este acabar por se ter realizado, nem por isso aquele processo pode sair do sistema de forças do todo, que tudo abrange, fora do qual não há existência e no qual tudo está enclausurado. Se Deus é tudo e este é o modelo do todo, não é possível sair deste sistema. Por isso, quando o impulso da ida se tiver esgotado, não lhe resta para sobreviver senão repetir o mesmo motivo do emborcamento e, desemborcando-se, voltar para trás. Esta é a razão pela qual a negatividade do AS tem que endireitar-se na positividade do S. Observando a figura, vemos que no ponto Y, se a negatividade se expandiu, a positividade ficou comprimida naquele ponto, acima do qual gravita o triângulo, convergindo para ele todas as suas forças. É lógico que, neste ponto Y, que é o de mínimo poder na negatividade, porque se encontra na sua maior expansão que a enfraquece, e do máximo da positividade, porque se encontra na sua maior concentração que a fortalece, dado que o ser nada pode criar ou destruir, esta prevaleça sobre aquela, e exatamente este seja o ponto onde se inicia o caminho da volta. Começa assim o regresso. Por este automático jogo de forças contidas no próprio seio do processo, tudo continua desenvolvendo-se deterministicamente, pré-ordenado pela sabedoria de Deus que tudo tinha previsto, e aprontado o remédio do mal, no caso de a criatura desobedecer. Trata-se de leis que regulam todo o movimento do ser livre, dentro das quais estamos situados. Leis benfazejas e consoladoras, porque querem e sabem dirigir a loucura num ser livre, a sua salvação. A compreensão desse processo, regresso do AS ao S, nos mostra e garante que, no fundo do mal, o ser não pode encontrar senão o caminho para o bem, no fundo da culpa não pode haver senão o arrependimento, porque é da lei que no extremo do afastamento de Deus tem que iniciar-se o processo da aproximação. No máximo da revolta começa a obra da reconciliação. Chegamos então a compreender e podemos aqui afirmar que existe uma lei que poderemos chamar a lei do regresso, pela qual, obedecendo a um princípio geral de equilíbrio, tudo que se afasta de Deus tende a recuar, retrocedendo para trás até ao seu ponto de partida, agora de chegada, que é Deus, único ponto de referência e tudo o que existe. Por esta lei de regresso a revolta não pode acabar senão na obediência, o emborcamento no endireitamento, a perdição na salvação. A nossa admiração não terá nunca limites perante tão profunda sabedoria pela qual o erro se resolve numa experiência para aprender a verdade. No fundo da descida desponta o impulso para a subida, no âmago do sofrimento se abre o caminho para a felicidade. Assim o ser, indiretamente constrangido por esta lei de regresso, não pode deixar de realizar a sua salvação. Em todo momento, qualquer que seja a posição que atingiu, ele permanece sempre filho do S, com as suas indeléveis qualidades que ele aí possuía. Elas foram desviadas, torcidas na negatividade, mas nem por isso destruídas. O ser se tornou um exilado, mas a sua pátria ficou sendo sempre o S e a sua natureza permaneceu da positividade, da qual no fundo da negatividade não subsistiu para ele senão o vazio e a sensação da falta, a saudade e o choro do instinto insatisfeito. As qualidades positivas do S ficaram escritas na sua alma, como seio de vida e de felicidade, qual desesperada lembrança do paraíso perdido. O desenfreado desejo de crescer fora da sua medida e da ordem do S, lançou o ser no S, onde ele ficou mergulhado às avessas,
na negatividade. Assim ele perdeu o seu tesouro que ficou no S, e quanto mais ele se aprofunda no AS, tanto mais se torna ansioso de recuperá-lo. Mas o ser é rebelde e então vai procurando na descida, afastando-se assim sempre mais e perdendo em positividade, ao invés de recuperá-la. Eis o que vemos de lado acontecer em nosso mundo. Depois destas elucidações podemos compreender a irracionalidade de um trabalho assim tão contraproducente. Mas eis que para salvar a criatura desta loucura, intervém a sabedoria da lei do regresso. Quanto mais o ser desce, tanto mais aumenta a carência de tudo que ela possuía no S, e quanto mais ele empobrece, tanto mais aumenta o seu anseio de enriquecer novamente. Mas quanto mais ele desce na negatividade do AS, tanto menos positividade ele encontra no seu ambiente, com isso tanto menor possibilidade de ficar satisfeito. Quanto mais ele se torna faminto, tanto mais se torna difícil satisfazer a sua fome. Quanto mais o ser procurar perseverar na sua loucura de querer encontrar a positividade do S dentro da negatividade do AS, tanto mais ele ficará atraído e desiludido porque, como é lógico, não terá encontrado senão o contrário do que está procurando. Não está tudo isto confirmado pelos fatos que vemos acontecer em nosso mundo a todo momento. Mas o tormento deste mal-entendido não pode durar para sempre. Nada há que nos constrange a pensar tanto como a desilusão, e que acorde a inteligência como o sofrimento. Então eis que no meio de todas as dores abre-se a mente fechada pelo orgulho, a alma começa a vislumbrar a luz de Deus que chama de longe e assim se inicia o caminho da volta a Ele. Quem é filho dele, feito da sua mesma substância, não pode deixar de se ser tal e, mais cedo ou mais tarde, acaba voltando ao Pai. Eis como o ser se encontra impulsionado a enfrentar o trabalho de reconstrução. A estrada é longa e cheia de dificuldades. Mas pelo fato de que o ser, como vimos, encontra-se mergulhado nesse jogo de forças, não há como fugir. É necessário superar os obstáculos com o próprio esforço. Se o supremo objetivo do ser é o de voltar à plenitude da vida e à felicidade no S, não há outro caminho senão devolução. O roteiro da viagem está todo marcado de antemão. O ser, feito da vida do S, não pode permanecer para sempre nas angústias do AS, ele tem de subir, e por isso tem de lutar e vencer. O paraíso perdido está esperando-o, mas ele tem de reconquistá-lo com o seu esforço. O ambiente é hostil, a existência é dura. Ao anseio de felicidade e vida, responde apenas uma realidade de sofrimento e morte. Para sobreviver, o ser tem de lutar a cada passo contra 1000 inimigos. Eis que estas nossas elucidações nos explicam por que a existência do nível vegetal, animal e humano se baseia numa guerra contínua de todos contra todos, que não conhecem outras relações senão as do ataque e defesa. Isto é fruto do AS e do esforço evolutivo para sair dele. Nos níveis de vida mais adiantados, porque nos avizinhemos do S, tudo isto vai desaparecendo no pacifismo evangélico do ama o teu próximo como a ti mesmo. Podemos compreender assim qual é a origem, razão e objetivo da fundamental lei de evolução, que é a da luta pela vida. Deus é vida e tudo tende para a vida que é Deus. A luta pela vida é a luta para o S. Contra o AS ela representa o esforço do ser para emergir da negatividade que o sufoca. Através dessa dura lição ele vai experimentando, aprendendo, reconstruindo. Tudo isto é trabalho pesado, mas o ser está pegado à vida, princípio do S, e não pode deixar de defendê-la desesperadamente. Então ele tem que fazer esse esforço. Mas isso quer dizer também desenvolver a inteligência. O que significa volta para o S. Então a função da lei de luta pela vida não se esgota na sua mais próxima finalidade, que é a seleção do mais forte, mas adquire e contém um significado mais profundo, que é o de representar um meio para abrir a mente, acordar o espírito adormecido, para ele se potencializar e progredir, emergindo da materialidade, e subir até regressar ao S.
Esta é a história de nossa evolução planetária, entendida no seu sentido substancial, concebida na mais vasta amplitude do ciclo inteiro da queda e salvação. 2. A sabedoria da lei. Antes de entrar no estudo dos pormenores da maravilhosa técnica de funcionamento da lei, que nos mostra a sua expressão gráfica em nossa figura, continuamos observando as razões que explicam e justificam. Falamos no capítulo precedente do constrangimento ao qual o ser está sujeito para que se realize a sua salvação. A este respeito surge espontânea pergunta: como se pode conciliar de um lado essa absoluta necessidade de salvação que leva ao constrangimento, e de outro lado a liberdade do ser, sua qualidade fundamental e inviolável? Como se pode conciliar essa invencível vontade da lei de realizar a salvação, com o livre-arbítrio do ser? Se a lei que tende a atuar, e se o ser está fechado dentro dela sem possibilidade de evadir-se, então, ele não é mais livre. Eis que encontramos aqui a lei em conflito consigo mesma, porque vemos existir nela dois princípios opostos, o do domínio absoluto da lei e o da liberdade do ser. Posição de plena contradição, porque num momento a lei quer a liberdade do ser, e num outro ela quer a sua obediência. Como se resolve esse conflito? O fato é que a lei foi elaborada para o ser funcionar nela por convencimento, para ser obedecida espontaneamente e não à força. O constrangimento não existia no S e somente apareceu fora dele com a revolta, com a necessidade de salvação dos rebelados. Nem a lei é responsável pela desobediência. Previu, porém, a doença e a cura, que atinge com o constrangimento, de outro modo não seria necessário. Ele não é concebível no S, e sim fruto do AS. Se a lei, porém, realiza essa coação, ela o faz somente para o bem de quem errou. Quando um homem se enlouquece e ameaça matar-se, aí alguém, mesmo respeitando o máximo possível sua liberdade, o constrange a salvar-se da autodestruição, pode ser chamado de escravagista. É isto: o escravagismo é um ato de bondade. Representa isto para o ser um ataque ou um ato de defesa. E como poderia não ter que fazer isto uma lei baseada na justiça e na bondade? E de fato é justo que o rebelde sofra as consequências da desordem que semeou e no sofrimento experimente para aprender a lição e assim não cair mais. É também ato de bondade o de constranger um louco suicida a salvar-se, tirando-lhe até para isso a liberdade, quando esta nas suas mãos se torne um instrumento de mal e um prejuízo para ele. Mas será que o Deus verdadeiro escraviza recorrendo à força? Toda a ação dele neste caso não vai além do que chamamos a reação da lei. Mas isto não é escravidão, porque o ser não fica de modo algum constrangido pela força. Aqui não há nem força, nem coação direta. Deus não tira, nem poderia tirar a liberdade à criatura, porque deste modo faria dele um automato. Se isto houvesse sido possível, Deus teria antecipadamente resolvido todo o problema da queda, criando uma máquina perfeita e, por isso, totalmente obediente, e não um ser livre e consciente. Mas os fatos nos mostram o contrário. Tudo o que aconteceu no Tirania da Revolta é exatamente o efeito da inviolável liberdade do ser. Se a lei reage é porque o ser foi deixado livre para violá-la, e se ela continua reagindo, é porque o ser está livre de continuar violando-a quantas vezes quiser. Mas isto não pode significar que Deus renuncie aos seus planos e deixe nas mãos da criatura o poder de emborcar e destruir toda a sua obra. Tanto mais que isto seria a destruição também do rebelde, que aqui tudo que o ser pode realizar com a revolta transforma-se em seu próprio prejuízo. Eis perfeita justiça e equilíbrio, o efeito tem de ser proporcionado à causa. A criatura não gosta de receber punição e quereria uma liberdade que lhe permitisse fazer o mal sem ter de ficar sujeito às consequências. O poder de violar a lei e ter, por isso, de pagar, não é a liberdade para o ser, que a chama de escravidão. Ele se rebela ao amargo remédio. Mas como pode o médico não procurar curar a doença e, para satisfazer o doente,
suprimir o amargo remédio e assim paralisar a sua ação salvadora. Como pode Deus deixar de impulsionar a criatura para o caminho da evolução se, embora duro, esse é o único que leva para o S, onde somente é possível encontrar a salvação? Com a revolta o ser se tornou ignorante, agora ele é tão louco que vai procurando a plenitude da vida na morte. No S o ser é um emborcado, e quer continuar a descer. Se ele não fosse pela dor constrangido a endireitar o seu caminho para a subida, ele se aprofundaria sempre mais no pântano, até a sua destruição. Esta não pode ser uma solução, nem pode permitir um Deus que gerou a criatura para a vida e não para a morte. Eis, então, que no meio do triângulo verde, a S, aparece a linha vermelha da lei, ou evolução, que representa a salvação. Todo fenômeno se desenvolve em cada momento com perfeita logicidade. Ora, a sabedoria da lei tem de conciliar as soluções de dois problemas opostos, o da necessidade de salvação e o do respeito à liberdade individual. A salvação tem de ser atingida, porque se o não fora, fracassaria toda a obra de Deus. Mas ao mesmo tempo ela não pode ser realizada à força, porque o ser não pode regressar ao S como escravo. No S não há lugar para escravos. Eis então que a solução dos dois problemas é dada pela reação da lei. A função dela não é a de impor-se à força, mas a de ensinar e educar. E a força não se educa. Então a lei deixa o ser livre de experimentar para aprender. Com a sua reação ela não escraviza, mas educa. Com a dor a lei ensina a lição e com essa aprendizagem, ela reergue o ser para salvá-lo. Se olharmos bem veremos que há uma razão mais profunda para tudo isto. A reação da lei em substância não é o que ela parece, isto é, o resultado de uma vontade contrária e inimiga, no terreno do ataque e defesa, mas é o automático efeito da negatividade que o ser com a revolta produziu na positividade. Trata-se de uma auto-reação contra si mesmo, devido à posição emborcada em que o ser se quis colocar com a revolta. Com esta ele só renegou a si mesmo, não alterou a lei como pensava, mas só mudou a si próprio dentro dela, que continua indestrutível, apesar de tudo, indelevelmente escrita dentro de si, porque constituía sua própria natureza. Pensando renegar a Deus, com a revolta a criatura só renegou a si mesma. Sendo ela um elemento do sistema de Deus, agindo contra Deus ela agiu contra si. De modo que o que agora parece como reação da lei não é na realidade senão a reação da íntima e própria natureza do ser contra a sua revolta, que o levou para a dor e para a morte, enquanto ele não pode deixar de querer a felicidade e a vida. Não há escravagismo algum nisso. O ser ficou perfeitamente livre de continuar a aprofundar-se à vontade na dor, até anular-se. Por isso, para que não seja violada a sua liberdade, foi que tivemos de admitir a possibilidade até da sua destruição final como individuação ou eu pessoal, eu sou, no caso limite de ele querer insistir na revolta e aprofundar-se na negatividade até ao aniquilamento da sua positividade como elemento do S. Então, se há a reação da lei, esta na substância não é senão a reação do ser que não quer sofrer e morrer. A escravidão dele é dada pelo fato de ser ele indestrutivelmente cidadão do S, Filho de Deus, isto é, da felicidade da vida. O constrangimento depende apenas do fato de que o ser não pode viver fora do S, nem deixar de ter de voltar para o S se ele hoje se encontra nesse impasse de estar situado no S. Isto foi devido exatamente ao fato de ser ele livre, e de ter querido sê-lo demais. Enquanto o ser estava no S, estava cheio de liberdade, mas perdeu pelo mau uso que fez dela. Assim o ser se lançou por si próprio na falta de liberdade, não lhe restou senão o endireitamento do erro, se não quiser piorar sempre mais as suas condições e sofrer mais ainda. Não há coisa alguma que possa sair de Deus e da sua lei, feita de justiça e ordem, e a ele não voltar. Se os equilíbrios foram deslocados, não resta outra alternativa senão reequilibrá-los. Se o ser quis lançar-se na negatividade do AS,
Agora não há para ele outro caminho a não ser o de reconstruir a positividade perdida do S. Tudo isso é consequência natural e automática da estrutura do S. Não se trata de escravidão, mas da necessidade de reintegrar os rebeldes na posição de filhos do Pai. Esta é a lição a aprender. É absurdo e impossível encontrar a positividade da negatividade, a felicidade na revolta, uma vantagem no emborcamento. Isto nos explica a função educadora e saneadora da dor, cuja presença assim se justifica, de acordo com a bondade de Deus, como instrumento seu para atingir o nosso bem. A este ele nos leva, respeitando a nossa liberdade e usando um método duplo, isto é, o do livre-arbítrio nas causas, e do determinismo nos efeitos, o primeiro temperado, corrigido e retificado pelo segundo. É o método da livre semeadura e da colheita obrigatória. Assim a sabedoria de Deus soube conciliar a necessidade de o ser ficar livre, com a necessidade de que ele seja salvo. Maravilhosa escola na qual os alunos, ficando livres, têm necessariamente que aprender e subir. Eis então a série dos momentos sucessivos com os quais, por um encadeamento lógico, se desenvolve o processo da salvação. 1. Deus é bom e quer o nosso bem e felicidade. 2. Bem e felicidade não podem ser atingidos, a não ser no seio do S. 3. Deus, respeitando a liberdade do ser, o deixou afastar-se do S, e com isso cair no mal e na dor do As. 4J Para regressar ao seio do S é necessário evoluir. A salvação está na evolução para recuperar o que foi perdido. 5. Por não haver outro caminho para a salvação, Deus nos impulsiona para que avancemos ao longo de nossa trajetória evolutiva. 6. O ser não pode voltar ao seio do S, senão livre e consciente. 7. Então Deus não pode escravizá-lo. Uma máquina ou autômato, embora perfeito e obediente, não serve. 8. O ser, para voltar ao S, tem absolutamente de transformar-se, ficando livre, sem coação. 9. Não resta a Deus outra coisa senão educar-nos, sem usar a força e a escravidão, que não educam. Deus não pode querer o absurdo. Ele não age loucamente, mas com sabedoria e poder. 10. Por isso não há para Deus outro caminho, senão de nos educar, para nos fazer conscientes cidadãos do S. 11. Para se tornarem tais, os alunos têm de aprender a lição, experimentando-a livremente. 12. O que significa aprender à sua custa, livres de cometer erros, sem que depois seja possível fugir às suas consequências, livres de se afastarem do carrinho da lei, mas não dos dolorosos efeitos que esse afastamento produz. 13. Por isso Deus usa o único método que satisfaz a todas essas exigências, isto é, o método do constrangimento indireto. 14. Esse constrangimento é representado pelas reações da lei, que nos devolve em forma de dor cada violação nossa contra sua ordem, golpeando-nos, até que aprendamos a lição, ensinando-nos a não errar mais. O método da reação da lei resolve o caso. Ela diz: o ser fica livre de violar a lei à vontade de afastar-se do S, mas com isso ele se afasta da felicidade e cai no sofrimento, perde em positividade e vida e aprofunda-se cada vez mais na negatividade da morte. Então, se o ser não quer anular-se, tem de voltar para trás e evoluir para sair com o seu esforço do inferno que gerou para si. Esta é a encruzilhada em que ele se encontra, ou ter que sofrer sempre mais, se quiser continuar satisfazendo o seu desejo de revolta, ou arrepender-se e mudar a sua trajetória, se quiser libertar-se do inferno e reconquistar o paraíso perdido. São os próprios resultados da sua revolta que obrigar a revoltar-se contra ela, cujos frutos são amargos dentais para ele os aceitar. É o que nos confirmam os fatos que nos oferece a vida. Os seres estão se disputando os fragmentários sobejos da grande vida que possuíam no S aprofundados no S. Não é possível viver senão em trechos entrelaçados com períodos que negam a vida, sempre abraçados à morte,
devorando-se uns aos outros numa luta contínua. A existência tem de ser ganha a todo momento com o próprio esforço, o que significa a necessidade de evoluir, experimentando, aprendendo e assim desenvolvendo a inteligência e acordando o espírito. Da grande vida não é senão ficou senão esse pobre resto, uma vida fechada no tempo e a cada momento despedaçada pela morte, que está sempre à espera, espiando-a para destruí-la.